Primeiramente, deixe suas Bíblias abertas em Mateus, capítulo 27, versos 55 e 56. Mateus 27, 55 e 56, diz assim o texto: Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Marcos, capítulo 15, verso 40 e 41. Marcos 15, 40 e 41, nós temos outra narrativa sobre o mesmo fato. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Por fim, João, capítulo 19, versos 25 a 27. João, Evangelho de João, capítulo 19, versos 25 a 27, nos diz o seguinte: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus na sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nós temos aí 3 relatos, e Lucas ele não faz esse relato do momento de quem estava ao pé da cruz com tanta precisão, né? Ele fala que muitas pessoas estavam ali, dos que seguiam a Jesus, tanto homens quanto mulheres, mas os 3 evangelhos, Mateus e Marcos, eles narram de forma muito semelhante, e João ele traz um elemento a mais. Mas antes de refletir sobre o texto, sobre os 3 textos, eu queria fazer uma pergunta, porque provavelmente alguém deve estar se perguntando, né? Mas hoje é Dia das Mães e ele vai falar o que sobre esses 3 textos no Dia das Mães, né? Mas eu queria saber primeiro de vocês, se vocês sabem o que é o Dia das Mães, né? A gente celebra todo ano o Dia das Mães como se desde Adão e Eva fosse celebrado o Dia das Mães, né? Mas não é bem assim. A gente tem na história, a gente pode dividir em 3 momentos. Na história antiga, Grécia, Roma, a gente tinha uma adoração a 2 deusas. Na Grécia, adoração à deusa Réa, ou Réia, e em Roma, na deusa Cibele. Então, essa adoração a elas é porque elas eram símbolo da maternidade, né? A partir delas é que existiriam as pessoas. Então, adoração a deusas. Na Idade Média, a gente já tem uma presença da igreja marcante na Europa, e aí o Dia das Mães ele começa a ser celebrado dentro de uma cultura judaico-cristã no período de Quaresma, né? Onde que o povo católico ele se guarda antes da Páscoa, né? Entre o Carnaval e a Páscoa, 40 dias. Mas isso não tem nada a ver com o que a gente celebra hoje, atualmente. Atualmente, a celebração do Dia das Mães, no 2º domingo de maio, ele tem a ver com uma norte-americana chamada Anne-Marie Reeves Javes. Ela, em 1858, ela cria uma fundação, né? Depois o pastor João corrige o inglês aí, né? Mother's Day Works Club, né?
E é um clube de trabalho no Dia das Mães, e o objetivo principal desse clube, na verdade, ela cria esse momento como um momento de celebração ou de marcar um trabalho que ela, junto com outras mulheres, estavam desenvolvendo para diminuir a mortalidade infantil de famílias de trabalhadores nos Estados Unidos. Então havia um alto índice de mortalidade infantil, e ela desenvolve um trabalho então de saneamento básico, de trabalhos na sociedade para que a mortalidade infantil caia. Posteriormente a isso, em 1865, ela cria então o Mother's Friendship Days, ou Dia de Amizade pelas Mães aí, e esse dia ele celebra ou ele marca um trabalho voltado para tratamento dos feridos da Guerra Civil nos Estados Unidos. Então a gente consegue perceber que o trabalho dessa mulher e a evidência para o Dia das Mães e o foco principal era na assistência, na ajuda de pessoas carentes, e isso culmina então no trabalho da filha dela, Ana Javes, que era metodista. Em 2 anos depois da morte da mãe dela, em 1905, ela faz um memorial em morte da mãe, em 1907, e ela começa a divulgar o trabalho e marcar, então, pelo que a mãe fez, tentar celebrar, ou colocar para as pessoas celebrarem e conviverem em família e agradecerem a Deus pelas suas mães, né? Então, o foco principal acaba sendo um momento de relembrar o que as mães podem e fazem pelos seus filhos, esse convívio. Isso culmina em 1914, numa promulgação do Congresso nos Estados Unidos, do Dia das Mães, no 2º domingo de maio. Isso vem chegar no Brasil em 1932, né, com uma lei também. E o mais interessante é que a própria filha da Ana, ela ajudou a instituir esse dia, mas depois ela combateu esse dia. Agora, por que ela combateu esse dia? Por que ela morreu sozinha num hospital psiquiátrico, com 84 anos, e falida, sem nenhum dinheiro, brigando contra o Dia das Mães? Porque a partir do momento que começou a se esparramar nos Estados Unidos a celebração do Dia das Mães, e o Congresso demarcou essa data, o comércio começou a trabalhar de forma maciça, a ponto de desvirtuar o propósito de toda essa história. Então a gente percebe que algo muito bonito, uma história linda, foi suplantado ao longo da história, em menos de 100 anos, né, da data pelo menos aqui no Brasil. Ele simplesmente deixou de existir para ser um momento celebrado de forma comercial, a ponto de ser a 2ª melhor data no comércio, né? Perde para o Natal, que também é interessante a gente pensar, né? O Natal como um evento comercial, né? E o Dia das Mães é o 2º melhor momento para o comércio. E o que isso tem a ver com os textos lidos, né? É interessante a gente começar a pensar sobre a narrativa das pessoas que estão presentes nesses 3 textos. Nós temos algumas mulheres presentes nesses 3 textos. Se nós voltarmos para Mateus 27, 55 e 56 e para Marcos, nós vamos ver uma similaridade, né? Tanto em Mateus 27, 55 e 56, quanto em Marcos 15, 40 e 41, nós vamos ver que a primeira pessoa citada ali como mãe, né, exceto Maria Madalena, que não há uma figura sobre se ela é casada, se ela tem família ou não, nesse texto, né, nós vemos ali Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Primeiramente, Mateus ele coloca dessa forma, mulher de Zebedeu. Quando a gente compara o texto com Marcos, nós vamos perceber que a narrativa continua falando de Maria, mãe de Tiago e de José, mas ele trata da mulher de Zebedeu com outro termo, né? Quando a gente olha para Marcos 15,
no versículo 40, ele diz: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José. Esse menor aí é alguma referência à sua estatura, e para diferenciar de outro Tiago, que também era discípulo de Jesus. E aí a gente tem então Tiago, menor de José, e Salomé. Então, provavelmente, essa Salomé é a mulher de Zebedeu. E quem que é a mulher de Zebedeu que é chamada Salomé? Se nós olharmos um pouco mais para quando tem o registro, um pouco mais para trás dos dois evangelhos, e olharmos quando os 12 discípulos são escolhidos, nós vamos ver que a mulher de Zebedeu, ou Salomé, é exatamente a mãe de Tiago e João. Então, outros dois discípulos. Então perceba que nós temos pelo menos a referência de 4 discípulos, onde as suas mães estavam acompanhando os seus filhos, e mais do que isso, elas estavam acompanhando Jesus. É interessante a gente pensar também que nenhum dos dois fala da presença da mãe de Jesus. Nem Marcos e nem Mateus fala da presença da mãe de Jesus nesse momento. A narrativa da mãe de Jesus, ou da presença da mãe de Jesus, ela só ocorre em João. E aí quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 19, verso 25, diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Existe uma pessoa que pelo menos não é tratada antes, que é a irmã dela. Então a irmã de Maria estava lá. Alguns estudiosos até falam que pode haver uma relação entre ela e Salomé. Nessa linha de pensamento, Salomé então seria tia de Jesus e por consequência seus filhos primos, mas isso não tem evidência tão forte assim, né? O fato é que nós estamos falando de algumas mulheres do círculo: Maria, mulher de Cleopas, né? Outra Maria, né? São muitas Marias aí citadas, mas somente nesse momento é que acontece a narrativa de Jesus falando para João: mulher, eis aí seu filho, apontando para João. E João, ele fala: João, eis aí a tua mãe. É interessante a gente pensar sobre essa fala de Jesus no momento da cruz, né? Estamos falando de temos o registro de 2 mulheres que estavam com seus filhos ali, e Maria, que não teria mais pelo menos este filho com ela. Novamente o Evangelho nos apresenta que Maria tem outros filhos, né? Mas Jesus, ele se preocupa com a sua mãe, e ele coloca então, ele não a deixa abandonada, né? Os outros discípulos cuidariam de suas mães, mas quem cuidaria de Maria? E Jesus, ele coloca então, ele se incumbe de estabelecer um cuidado para sua mãe. É interessante a gente pensar nesse cuidado de Jesus, mas principalmente no cuidado dessas mulheres, porque elas não estão sendo citadas aqui, exceto Maria, que só aparece em João. As outras, elas aparecem por quê? Qual o motivo delas serem apresentadas no Evangelho, terem seus nomes marcados? E mais do que isso, não é nem seu nome, mas como mãe dos discípulos. A gente pode perceber que a segunda parte do versículo, né, versículo 56, versículo 41, de Mateus e de Marcos, eles vão nos deixar claro que essa postura delas e de outras mulheres que estavam ali, de abrirem mão de suas vidas, não só em prol de seus filhos, mas em prol da causa de Cristo, do Evangelho de Cristo, é o que marca e o que leva a figura delas, não o nome porque não é citado, mas a figura delas para a posteridade. Nós não sabemos o nome delas, não temos quase nenhuma informação sobre quem elas eram, ou a história delas. Sabemos apenas que elas eram mães de pessoas que seguiram a Jesus. E não só os filhos seguiram a Jesus, mas elas deram exemplo e seguiram a Jesus. Se existe uma mensagem que pode suplantar que pode ir além de qualquer história comercial para o Dia das Mães,
é exatamente o fato de que mulheres, mães, entram para a história tanto de seus filhos quanto da sociedade, como quando elas são marcadas pela abnegação, por abrir mão de si mesmo em prol de outro. E aí a gente pode ir para quase todos os textos bíblicos e narrativas sobre mulheres, mães, que tiveram uma atitude de abnegação. Quando você vê o caso emblemático onde Salomão tem que decidir, né, sobre uma briga entre duas mães, o que ele decide? Ele provoca, né? Corta a criança no meio. O que a mãe de verdade faz? Abre mão. Abre mão do seu direito de maternidade para que o filho sobreviva. O que a mãe de Moisés faz? Ela abre mão de seu filho para que ele esteja na presença de Deus e seja sustentado por Deus. Que mãe que dorme tranquila pensando que colocou seu filho num cesto para navegar no riozinho? Tá? A gente pode ver o caso de Ana, Isabel, Maria. Quantas mulheres, ao longo da história bíblica, elas abrem mão da sua história, da sua vida, do seu desejo, para que a providência divina se manifeste, não só na sua vida, mas na vida de seus filhos. Se existe uma mensagem que eu gostaria de deixar, é exatamente a mensagem de quem criou o Dia das Mães, né? De quem foi inspiração para o Dia das Mães. Outra mulher, mãe, que abriu mão de si, da sua riqueza, do seu status social, para que pessoas pudessem celebrar primeiro a maternidade, uma vez que eu diminuiria a mortalidade infantil, então mulheres poderiam conviver com seus filhos, mulheres poderiam ter seus esposos em casa e seus filhos também depois de uma guerra civil. Então a gente percebe como que é essa disposição em abrir mão. Isso só pode ser transmitido, passado com integridade, com totalidade, quando nós olhamos para Cristo. Porque Cristo abriu mão de si mesmo, se esvaziou, deixou de ser Deus para que houvesse vida. Então quem nos gerou, nos trouxe ao mundo são nossas mães, mas quem nos deu vida, vida plenamente abundante, é Cristo Jesus. Então se existe alguma similaridade, algo próximo entre o trabalho de uma mãe e o que Cristo fez por nós, nesse projeto de vida, é exatamente abrir mão. Que nós possamos aprender com essas mulheres, com as nossas mães, a abrir mão das nossas vidas, para que Deus possa agir, para que Deus possa se manifestar. E através desse abrir mão, né, dessa abnegação, Deus seja glorificado. Vamos orar?